Meu nome é João, e hoje, com meus 70 anos, já vivi muita coisa. Mas tem uma história que até hoje me arrepia de contar. Na época, eu tinha 35 anos, recém-casado com a Maria. A gente sempre teve o sonho de sair da cidade e viver uma vida mais tranquila, no interior. Trabalhamos duro para juntar dinheiro, e finalmente conseguimos comprar uma fazenda isolada no interior do Brasil. Parecia o paraíso, a paz que a gente sempre quis. No dia da mudança, a empolgação era grande. A casa ficava no meio de uma enorme plantação de milho, o que dava uma sensação de isolamento total. Era um lugar bonito, espaçoso, com uma varanda enorme de onde dava para ver todo o campo ao redor. Naquele primeiro dia, enquanto descarregávamos as caixas e organizávamos as coisas, até que tudo parecia tranquilo. Mas eu juro, já de cara senti algo estranho, como se o ar ao redor da fazenda fosse pesado, sabe? Só que eu ignorei. A gente sempre ouve histórias de lugares assim, isolados, assombrados, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente. O sol foi se pondo, e a casa ficou mais escura do que eu imaginava. A iluminação era fraca, e o vento fazia as janelas balançarem de um jeito que parecia errado. Foi aí que o vizinho mais próximo, o seu Antônio, apareceu para dar as boas-vindas. O jeito dele era esquisito, parecia meio nervoso, sempre olhando pro lado como se estivesse esperando ver alguma coisa. "Cês sabem da história daqui, né?" Ele perguntou, meio desconfiado. Eu e Maria trocamos um olhar. História? A gente não fazia ideia do que ele estava falando. E foi aí que ele soltou a primeira bomba. Os antigos proprietários desapareceram. Sumiram de um dia pro outro. Ninguém nunca encontrou nada deles. A Maria, que até então estava empolgada com a mudança, ficou pálida. Eu ri, achando que ele estava exagerando ou tentando assustar a gente. Mas o jeito que ele falava não parecia brincadeira. "Só tô avisando", ele continuou, quase sussurrando. "Esse lugar tem algo estranho. Presta atenção nas noites, nas sombras no milharal. Às vezes, dá para ouvir sussurros." Aquela palavra, sussurros, ficou na minha cabeça. Depois que ele foi embora, a casa parecia ainda mais silenciosa. O tipo de silêncio que faz qualquer barulho parecer mais alto. Eu tentei tranquilizar a Maria, dizendo que era só superstição de gente do interior, que a gente não devia ligar. Mas, por dentro, não estava tão tranquilo assim. Quando a noite caiu de vez, foi quando as coisas começaram a ficar esquisitas. No meio da madrugada, acordei com um barulho. Algo leve, quase imperceptível, mas que não devia estar ali. Era como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Fiquei parado na cama, sem conseguir me mexer, ouvindo aquele som vindo de fora, como se o vento trouxesse vozes junto com ele. Olhei para Maria, mas ela estava dormindo, ou pelo menos parecia. Na manhã seguinte, contei para ela o que ouvi. Ela riu, dizendo que eu estava imaginando coisas, que devia ser o vento nos milharais. Mas eu sabia que não era só isso. Aquele som, aquele sussurro, era algo diferente, algo que eu não conseguia explicar. E a partir daquele momento, comecei a perceber que a fazenda escondia mais mistérios do que a gente podia imaginar. As primeiras noites foram assim, eu acordava com aquela sensação de estar sendo observado, de que tinha algo lá fora, nos campos, que não queria a gente ali. As sombras no milharal pareciam se mover de formas estranhas, e o vento trazia sons que não eram naturais. Eu fingia que era paranoia, que estava exagerando. Mas no fundo, eu sabia. Alguma coisa naquela fazenda estava nos observando. Os dias iam passando, e a gente tentava se acostumar com a rotina na fazenda, mas as noites estavam cada vez mais difíceis de ignorar. Eu sempre acordava no meio da madrugada,
com aquela sensação de que tinha alguém lá fora, no milharal, observando. A Maria até tentava me acalmar, dizendo que era só o vento, mas o medo começava a tomar conta. Não era só vento, eu sabia disso. Tinha algo assustador naquela fazenda. Uma noite em particular, acho que nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira, e o vento estava mais forte do que o normal, assoviando pelas janelas, fazendo as árvores lá fora parecerem que estavam vivas. Eu já estava acostumado com a escuridão, mas aquela noite tinha algo diferente no ar. O tipo de escuridão que parece mais pesada, mais densa. Eu deitei, tentando me convencer de que era só mais uma noite como as outras, mas não era. Lá pelas 3 da manhã, ouvi de novo o sussurro, só que dessa vez, não era só uma voz perdida no vento. Era claro, quase ao pé do ouvido, como se alguém estivesse dentro do quarto. Me levantei num pulo, o coração disparado, suando frio. Olhei para Maria, que dessa vez também estava acordada, com os olhos arregalados, como se ela também tivesse ouvido. Ela me olhou e sussurrou: João, tem alguma coisa lá fora. O terror tomou conta de mim na hora. Aquele medo que já vinha crescendo dentro de mim explodiu. Peguei a lanterna que deixava do lado da cama e fui até a janela. O que eu vi me deixou paralisado por alguns segundos. As sombras. Elas estavam se movendo. Não era o vento mexendo com as plantas. Eram figuras, formas que se moviam no meio do milharal. Eu conseguia ver os contornos vagos, como se fossem pessoas, mas não dava para distinguir direito. Eram muitas, espalhadas pelo campo, se mexendo lentamente, como se estivessem cercando a casa. Maria, chamei baixinho, tentando controlar o pânico. Vem ver isso. Ela se aproximou, e eu pude ver o reflexo do medo no rosto dela. Ela finalmente percebeu que eu não estava exagerando. Aquilo era real. Não eram só histórias de vizinhos ou lendas do interior. Tinha algo assombrado naquela fazenda, e a gente estava no meio disso tudo. Eu tentei abrir a porta da varanda para sair e entender o que estava acontecendo, mas Maria me segurou com força. Não, João, não sai. Ela implorou. Não sabemos o que é isso. Ela tinha razão. O medo de sair e encontrar aquelas figuras era paralisante. O vento continuava a soprar, trazendo aquele sussurro inquietante, que parecia formar palavras que não faziam sentido, mas ao mesmo tempo eram impossíveis de ignorar. Era como se a fazenda tivesse vida própria, como se a terra e o vento estivessem nos avisando de algo. Ficamos ali, de pé na sala, sem saber o que fazer. Tentar ligar para alguém? Quem ia acreditar numa história dessas? Tudo parecia tão absurdo, mas ao mesmo tempo, tão real. Era o tipo de história que você ouve falar, mas nunca acha que vai acontecer com você. A madrugada passou devagar, com a gente em silêncio, ouvindo os sussurros e olhando para aquelas sombras no milharal. Elas nunca se aproximaram da casa, mas também nunca desapareceram. Ficaram ali, nos observando, até que o sol finalmente começou a nascer. Quando a luz do dia tocou o campo, as sombras sumiram como se nunca tivessem estado lá. O vento se acalmou e o silêncio voltou a reinar na fazenda. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Algo estava naquela terra, algo assustador, e a gente precisava descobrir o que era. Eu e Maria nos entreolhamos, ainda em choque com o que vimos. A gente sabia que aquilo não era normal, que algo sinistro estava acontecendo ali, mas ao mesmo tempo, não sabíamos como sair daquela situação. A fazenda, o lugar que era para ser nosso refúgio de paz, agora parecia um pesadelo vivo, e a única certeza que tínhamos era de que aquilo estava só começando. Depois daquela noite, eu e a Maria não conseguimos mais ignorar os sinais. Tinha alguma coisa assombrada naquela fazenda, e o medo começou a fazer parte da nossa rotina. Eu tentava focar nas tarefas do dia, cuidar do gado, do milharal, mas tudo parecia mais pesado. O silêncio daquelas terras não era mais reconfortante.
Ele parecia carregar um segredo, algo que a gente não conseguia entender. Uma semana depois, a Maria sugeriu que a gente fosse conversar com os vizinhos mais velhos da região. Eles tinham passado a vida toda por ali, quem sabe podiam ter alguma explicação para o que estávamos vivendo. Eu fui relutante, porque falar sobre isso fazia parecer que a gente estava perdendo a cabeça. Mas no fundo, eu sabia que precisava de respostas. A primeira pessoa que visitamos foi o Sr. Bento, um homem que morava numa casinha simples, não muito longe da fazenda. Quando a gente chegou, ele nos recebeu com aquele ar de desconfiança, mas logo se mostrou mais aberto quando eu comecei a falar sobre os acontecimentos. Ele escutou tudo em silêncio, os olhos fundos e as mãos trêmulas segurando uma caneca de café. Quando eu terminei, ele ficou uns segundos quieto, olhando para nós como se estivesse pensando em como falar aquilo. Vocês ouviram os sussurros, não é? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Eu e Maria nos entreolhamos. Aquilo bateu como um soco no estômago. Como ele sabia? Já vi isso antes, ele continuou, com a voz baixa. A última família que morou lá também ouvia. Não ficaram muito tempo. Não. Desapareceram do dia para a noite. Ninguém sabe o que aconteceu. O asterisco asterisco terror asterisco asterisco começou a se instalar de novo. Como assim desapareceram? A Maria, que até então estava tentando manter a calma, não conseguiu se segurar. Mas o que está acontecendo naquela fazenda? Por que essas sombras aparecem? Ela perguntou, nervosa. O Sr. Bento respirou fundo, como se estivesse pesando as palavras antes de responder. Dizem que há muitos anos, aquela terra foi usada para rituais antigos, coisas que ninguém mais fala. Quem morava lá mexia com forças que ninguém devia ter mexido. Sabe como é? Coisas de bruxaria, feitiçaria. Ele deu de ombros. Depois que eles morreram, a terra nunca mais foi a mesma. Quem pisa ali, sente. A terra carrega os sussurros, como se as almas das pessoas que se foram ficassem presas. As sombras, bom, elas são parte disso. Espíritos ou coisa pior. Aquilo era assustador. Feitiçaria? Espíritos presos? A fazenda estava assombrada por causa de rituais antigos? A cabeça girava, tentando processar o que o Sr. Bento estava falando. Tudo parecia surreal demais, mas ao mesmo tempo, fazia sentido. Os sussurros, as sombras no milharal, a sensação de ser observado, tudo isso começava a se encaixar. Eu olhei para Maria, que estava pálida, tentando segurar as lágrimas. E o que a gente pode fazer? Perguntei, já desesperado por uma solução. Tem como sair disso? O Sr. Bento balançou a cabeça, com uma expressão de pena no rosto. Eu diria para vocês saírem de lá o quanto antes. Vender essa fazenda, deixar para trás. Porque quem tenta enfrentar essas forças, não costuma sair vivo. Eu só tô avisando. É perigoso. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria. Vender? Ir embora? A gente tinha acabado de se mudar, investido tudo o que tinha naquele lugar, mas ficar ali estava começando a parecer impossível. Não dava para viver com aquele medo constante, com a sensação de que a qualquer momento algo ruim poderia acontecer. Agradecemos ao Sr. Bento pela conversa e voltamos para a fazenda, mas o clima entre a gente estava pesado. A Maria não parava de falar que a gente precisava vender o lugar, ir embora antes que acontecesse algo pior. E eu, no fundo, sabia que ela estava certa. Cada noite que passava ali era uma tortura. O asterisco asterisco terror asterisco asterisco tomando conta de cada canto da casa. E as sombras continuavam a aparecer no milharal, cada vez mais perto da varanda. Naquela noite, enquanto tentava dormir, de novo ouvi os sussurros, mas dessa vez eram diferentes. Mais fortes. Mais intensos. Como se não fossem só vozes perdidas no vento, mas gritos, gritos de agonia, vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Levantei da cama num impulso, e Maria já estava acordada, com os olhos arregalados, me olhando com pânico. João,
A gente tem que ir embora. Agora. Ela disse, com a voz trêmula. Eu não precisava mais de argumentos. Algo estava prestes a acontecer, algo ruim. E a gente precisava sair dali antes que fosse tarde demais. O medo que tinha se instalado em nós era incontrolável, e naquela noite, tomamos a decisão que mudou tudo. Acordei no meio da madrugada com os sussurros ainda ecoando na minha cabeça. A fazenda, antes um sonho, agora era um pesadelo real. Eu e Maria estávamos vivendo um verdadeiro terror. E naquela noite, foi como se o tempo tivesse parado. Um frio cortante entrou pelas frestas das janelas, apesar de ser uma noite quente. Era como se a própria terra tivesse virado contra nós, como se a fazenda estivesse tentando nos expulsar. Eu olhei para Maria, que estava sentada na cama, abraçando os joelhos. Os olhos dela estavam cheios de medo, e eu sabia que não tinha mais como continuar ali. A decisão que a gente estava adiando finalmente precisava ser tomada. Venderíamos a fazenda e iríamos embora o quanto antes. A gente não pode ficar aqui nem mais uma noite, ela disse, a voz embargada. Essas sombras, esses sussurros, isso tá nos destruindo. Eu sabia que ela estava certa, mas o peso daquela decisão me esmagava. Todo o nosso investimento, o esforço de começar uma vida nova, tudo aquilo parecia estar desmoronando diante dos nossos olhos. Mas ficar ali já não era mais uma opção. Foi quando ouvimos um barulho diferente. Algo se movendo do lado de fora da casa. Algo pesado, arrastando pelos campos de milho. Olhei pela janela, mas o que vi foi ainda mais assustador do que eu poderia imaginar. As sombras não estavam mais no meio do milharal, elas estavam na beirada do campo, bem na nossa frente, a poucos metros da varanda. João, olha isso. Maria disse, com a voz quase um sussurro, sem conseguir tirar os olhos da janela. As sombras pareciam mais densas, mais reais, como se estivessem assumindo uma forma humana. Meu coração disparou, e um arrepio gelado correu pela minha espinha. Era como se estivessem nos cercando. Elas sabiam que a gente ia embora. Sabiam que estávamos fugindo. Vamos sair daqui. Agora! Gritei, agarrando Maria pelo braço e puxando-a para fora da cama. Descemos as escadas correndo, nem pensamos em pegar nada além das chaves do carro. Abrimos a porta da frente e o vento gelado nos atingiu em cheio. Os sussurros aumentaram, como se fossem um coro de vozes desesperadas. Mas dessa vez, dava para entender claramente o que diziam. Não vão escapar, não vão escapar. Eu senti o pânico crescer dentro de mim, e Maria estava apavorada, praticamente em choque. Corremos até o carro, mas quando cheguei perto, percebi que as sombras já estavam ao redor do veículo. Eram como vultos negros, indefinidos, mas com olhos que brilhavam no escuro, como se nos observassem. João, as sombras. Maria gritou, puxando meu braço com força. Foi então que eu percebi que o carro estava completamente cercado. Não havia para onde correr. As sombras estavam mais perto do que nunca, se movendo devagar, como se quisessem nos encurralar. O medo era esmagador, a sensação de estar sendo caçado por algo que não podíamos entender. Entra! Gritei, empurrando Maria para dentro do carro e trancando as portas com força. Tentei dar a partida no carro, mas o motor falhou. Tentei de novo. Nada. O terror tomou conta de mim. Era como se a fazenda estivesse viva, como se aquelas forças invisíveis não fossem permitir que a gente escapasse. O ar estava pesado, sufocante, e os sussurros, os malditos sussurros, estavam dentro da minha cabeça agora. Maria começou a chorar, desesperada, batendo no painel do carro enquanto eu tentava, em vão, fazer o motor pegar. Foi então que eu entendi que a gente não ia sair dali. As sombras se aproximaram mais, quase tocando as janelas do carro, seus olhos brilhantes fixos em nós. Era como se estivessem nos julgando, como se soubessem de algo que nós não sabíamos. A última coisa que lembro antes de tudo escurecer foi a voz de Maria.
sussurrando meu nome com um medo que nunca tinha ouvido antes. E então, silêncio. Um silêncio absoluto, aterrorizante, como se o mundo ao nosso redor tivesse simplesmente parado. Quando acordamos, já era manhã. O carro estava intacto, e as sombras tinham sumido. Não havia sussurros, não havia mais vento gelado. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas a gente sabia que aquilo não era um sonho. Tinha sido real. Demais. Sem dizer uma palavra, Maria e eu decidimos naquele instante. Íamos vender a fazenda. Em menos de uma semana, estávamos fora daquele lugar, deixando para trás o medo e o terror que quase nos consumiram. E até hoje, cada vez que escuto o vento soprando ou vejo uma sombra se movendo no canto do olho, lembro daqueles sussurros. Daquela sensação de estar sendo observado. E do que deixamos para trás naquela fazenda. Se essa história te deu aquele frio na espinha, imagina o que mais vem por aí. Se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma história assustadora como essa. Tem muito mais mistério, terror e experiências assombradas chegando. Você não vai querer ficar de fora, né? Compartilha com os amigos e comenta aí se você já passou por algo parecido.